Olá, bem-vindos seguidores do canal Evolução Movimentação. Meu nome é Pablo Santurbano. Hoje eu vou falar sobre um tema hiper importante e é direcionado para crianças, é sim, mas é também totalmente aplicável para adultos. Hoje eu vou falar sobre a falta de natureza, a falta de movimento nos adultos e nas crianças e principalmente eu vou falar sobre como nós, profissionais da ciência do movimento, podemos estar falhando em não servir como um apaziguador dessa falta, dessa negligência de movimento e de natureza que a nossa sociedade tem vivido. Eu acho que o ano de 2020 ele serve como um excelente intensificador desse problema, digamos assim, né? As crianças e os adolescentes, e também, como disse, os adultos, já vêm se afastando há muito tempo da natureza, do corpo, em grande parte porque hoje o entretenimento, né, ele é feito diante de uma tela, né? Então a gente tem, eu acho que isso como uma das vias principais, não é a única, mas é uma das vias principais. As pessoas hoje procuram se entreter passivamente, de modo sedentário. A televisão, o videogame, as séries, os filmes, tudo isso vem fazendo com que a gente busque entretenimento de um modo parado, sedentário. Então isso tem um impacto direto no jeito que a gente se comporta, porque para se movimentar, para fazer atividade física, para qualquer movimento, né, que a gente faz de corpo inteiro, é muito mais fácil quando a gente pensa em motivação, quando a gente pensa num objetivo, numa meta que a gente vai alcançar. E quando a gente precisa se movimentar por se movimentar, né, quando a gente não tem uma motivação intrínseca para fazer aquilo, fica mais difícil para a gente fazer. Não só para os adultos, no adulto isso é muito claro, né, mas também para as crianças. E é claro que essa situação de isolamento social que a gente viveu agora em 2020 intensificou todo esse processo, tá? Isso ficou ainda mais gritante, porque de fato a gente foi meio que obrigado, né? Nem todo mundo pôde ficar em casa, mas todo mundo que pôde ficar em casa estava lá porque era o melhor a se fazer, né? Para a gente evitar um mal maior. Então isso se intensificou muito, porque as pessoas precisaram achar um jeito de se entreter ficando dentro de casa. Muitas pessoas não vivem casas mesmo, né? Vivem em apartamentos e isso piora ainda mais. E as crianças, elas são um reflexo direto disso, né? Então as crianças das gerações mais recentes, elas têm à disposição delas muito entretenimento e muito entretenimento passivo, né? O entretenimento sedentário, eu acho que é melhor termo é um entretenimento sedentário. E isso vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais preguiçosas mesmo, né? Mas esse não é o único fator. A gente vai ter a condição socioeconômica também das famílias influenciando bastante isso, tá? Então, quando a gente fala de famílias com uma classe econômica bem mais baixa, né, assim, beirando até a pobreza, a gente vê que não tem tanto recurso tecnológico, né? E claro que isso é um grande problema, mas serve como um indicativo, né, de que as crianças ainda são ativas, vão para a rua brincar, não, porque infelizmente nem tem opção, tá? E quando a gente fala também de crianças de classe média, no qual os pais têm que trabalhar bastante, né, para sobreviver e estão super cansados e precisam aí dar o melhor deles, o entretenimento na tela às vezes é um jeito do pai descansar, né? A gente aqui em casa tem o privilégio de não ter que recorrer sempre a isso, mas quando a gente precisa, né, fazer com que as crianças parem um pouco, a tela é o melhor recurso. Todo mundo que já deu um celular, já pôs uma criança na televisão, sabe o quanto que eles ficam quietinhos. Ter filhos que se movimentam, que brincam fisicamente, dá muito mais trabalho, né? Então, felizmente, né, a gente não precisa, eu e minha esposa, a gente não precisa fazer isso toda hora. Mas quando a gente faz, dá muito certo. Mas, infelizmente, tem muitos pais que, pelas circunstâncias, precisam fazer isso, né? Precisam, de fato, estar usando isso toda hora. E aí, quem acaba sofrendo em longo prazo é a criança. A gente entende, lógico, o lado do pai, né? Realmente uma outra coisa que o isolamento social trouxe pra gente é perceber o quanto que é incompatível ser pai com as exigências de um
de uma economia de mercado, né, de um trabalho que te exige muitas horas por dia. A gente viu como isso não é compatível, né, como o home office deixou isso para as pessoas que ficarem em home office, deixou isso muito claro, né? Então a gente tem que optar, a gente precisa ir fazendo contenção de danos muitas vezes, né? A própria dinâmica familiar pode influenciar bastante nisso. Então, se a família não tem o hábito de se movimentar, de fazer atividades ao ar livre, de brincar com o corpo, as crianças, obviamente, não vão ter. Tem a parte da insegurança e da fragilidade social. Então, tem lugares, né, e às vezes até mesmo lugares mais carentes, mas lugares de classe média também, que não são seguros para as crianças brincarem, por exemplo, na rua ou numa praça, num parque, tá? E aí os pais acabam, por questão de segurança mesmo, né? Ou até mesmo muitas vezes, como a gente vê, especialmente nos países de primeiro mundo, né? Porque aqui a preocupação com segurança ela é real, mas às vezes nos países de primeiro mundo ela nem é tão real assim, mas os pais eles querem proteger muito e aí não deixam as crianças explorarem, tá? E não só no sentido agora de uma questão social, de insegurança social, mas às vezes insegurança até física, né? De um senso de fragilidade e de baixa autoeficácia que tá nos pais, e os pais passam isso para as crianças e as crianças se sentem assim também. Então os pais têm muito medo que elas se machuquem, por exemplo, né? Uma coisa que não acontecia muito antes, né? Era uma coisa mais livre. Eu tento fazer isso muito com os meus filhos e eu vou dizer, eu até sou mal visto quando eu tô num ambiente público, porque eu deixo os meus filhos, claro, né, sem correr muito risco de morrer, mas assim, tentando evitar com que eles morram, eu deixo eles explorarem, caírem, se machucarem, deixo eles chorando. A gente tenta um pouco isso, né? Às vezes dá aquele aperto no coração e a gente não aguenta, lógico, né? Mas a gente tenta deixar eles explorarem um pouco. E isso é muito mal visto. É visto como um pai que não está cuidando. E na verdade eu vejo o contrário. Eu vejo que eu estou ensinando meu filho a ser mais resiliente, a ter um senso de autoeficácia maior, tá? E às vezes até o planejamento urbano. Muitas pessoas moram nas cidades, as cidades não estão preparadas para as crianças brincarem mais, né? Eu cresci numa cidade relativamente grande, eu cresci num bairro mais periférico, no qual as ruas ainda eram um lugar para a gente brincar na década de 80. Hoje isso já não é uma realidade em muitas cidades do Brasil, tá? Especialmente quando a gente fala de cidades maiores, como era a minha, por exemplo. Então, nesse período de isolamento, todos nós tivemos a chance de ver o quanto que ficar num ambiente fechado e o quanto se movimentar menos, ver menos pessoas, afeta a nossa saúde, não só física, que é o que a gente estava falando até agora, mas também mental. Isso tem um impacto mental e emocional muito grande. Mas lembre-se, esse período, 2020, só exacerbou o que já estava acontecendo antes. Tá? Isso era uma coisa que já vinha acontecendo. Não vamos colocar a culpa na situação atual. Isso já estava acontecendo antes. Então tem algumas soluções que a gente pode fazer, agora voltado especialmente para as crianças, que eu acho que é as que vão sofrer mais, porque eu cresci na década de 80. Né? Agora, e os meus filhos? Se eu não me esforçar para que eles cresçam e tenham uma infância fisicamente ativa, a gente nem sabe o que vai acontecer com uma sociedade de humanos que cresceram sem corpo, sem explorar o próprio corpo. Né? Então, algumas coisas simples, tá? Vamos tentar buscar passar mais tempo com as crianças em ambiente aberto, né? De preferência no seu quintal, por conta da situação atual, né? Você pode, aqui direto, a gente faz piquenique, eu monto a minha barraca de acampamento aqui para eles no quintal, eles podem brincar, né? Ou então a gente pode descobrir, né, se a gente não tiver um quintal em casa, alguma área do prédio que esteja liberada, né? Seguindo, obviamente, todas as medidas adequadas de prevenção, né? É importante oferecer isso aos pequenos, oferecer esse estímulo ao movimento, oferecer esse estímulo ao ar livre, mas sem colocar eles em risco, tá? Isso precisa ficar claro. Ou então mesmo alguns parques, algumas praças, né? Eu acho que se a gente tiver bom senso nesse sentido, a gente pode oferecer bons estímulos para os nossos pequenos, tá? Quando a gente brinca ao ar livre, a gente desafia mais o corpo. Isso melhora as capacidades físicas em geral. Então a gente desenvolve o que a gente tem chamado de capacidades físicas generalistas nas crianças, né? São todas as capacidades físicas abrangentes das crianças, tá? Ficar ao ar livre relaxa os músculos oculares, estimula a visão de objetos à distância. Isso é uma coisa que a gente faz pouco porque a gente está sempre grudado no computador, né? Tá sempre com o celular na cara, né? Então a gente está sempre contraindo os nossos olhos, né? Contemplar o céu, respirar um ar fresco, sentir-se num local amplo é o natural para a nossa espécie. E a gente precisa disso para se sentir bem.
né? Porque isso, inclusive, estimula nossas capacidades cognitivas. A gente gera neuroplasticidade para as funções cognitivas, né? E tem até estudo mostrando que quando isso é feito com exercício é melhor ainda. Quando a gente fala de criança é fundamental. Brincadeira física vai proporcionar um desenvolvimento da criança como um todo ótimo, né? Mas especialmente cerebral. Tá? A gente vai desenvolver o sistema nervoso central da criança porque a gente está gerando muito estímulo. Ficar dentro de um quarto, de um local fechado, não gera tanto estímulo, né? Então a gente precisa promover essas experiências porque elas são essenciais para um desenvolvimento neuropsicomotor saudável. Então tem uma pirâmide aqui. Inclusive esse carrossel inteiro foi fundamentado nesse documento que eu vou falar. Essa pirâmide está num documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que saiu em 2019 ou até mesmo em 2018, agora eu esqueci, tá? Se chama Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Então eles têm essa pirâmide aqui. Eles falam que diariamente é para as crianças brincarem ao ar livre, semanalmente explorar a natureza, mensalmente visitar um parque, anualmente procurar áreas remotas e selvagens. Agora eu acho que vale a autocrítica, inclusive minha, né? Porque na base da pirâmide até eu e minha esposa a gente consegue cumprir bem, mas, por exemplo, procurar áreas remotas e selvagens faz um tempo que a gente não faz isso, né? Então eu queria sugerir aqui uma autocrítica se você tiver filhos, ou se você tiver alguma criança na família, e mesmo se você não tiver, eu acho que isso é tão importante para as crianças quanto é pra gente. Você é adulto. Qual é o seu onde você se encaixa nessa pirâmide? Né? O que você anda fazendo aí em relação a tudo isso, né? Brincar, adultos devem brincar, tá? Inclusive, eu pretendo falar mais sobre isso. A gente está até com uma equipe bem massa na FBA, estudando bastante isso, desenvolvendo algumas coisas para vocês, tá? Mas quanto que você brinca, treina, se diverte, explora ao ar livre, né? O quanto que você explora a natureza de verdade, porque estar ao ar livre não é estar na natureza necessariamente, né? Você tem contato com solo natural, com árvores, tá? Você visita parques, e nesses parques eles normalmente têm algumas áreas um pouco mais preservadas, né? Quanto você faz isso, ou quanto seus filhos fazem isso? E qual foi a última vez que você procurou áreas remotas e selvagens? A minha faz bastante tempo. Tá? Então isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. E você? Deixa aí nos comentários pra gente. Se você é profissional, eu queria só dar uma mensagem aqui. Eu acho que profissionais da saúde e movimento deveriam se esforçar mais para promover e proteger a saúde não só das pessoas, né, em relação ao movimento, que eu tô sempre falando isso aqui no canal, mas das crianças. Então a gente precisa se preocupar em educar mais os cuidadores para que eles estimulem meio que essa dosagem mínima de ambiente aberto e de movimentação, que seja espontânea, que seja lúdica, brincar mesmo com o corpo, né? E se você não tiver essa oportunidade, o mínimo que dá para você fazer, ou você ensinar as pessoas que você cuida, se você for um profissional a fazer, é brincar em casa com o próprio corpo. Então brincadeiras, tem muita coisa que você pode brincar com as crianças com o próprio corpo, tá bem? Então se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui nesse canal. Eu sei que pelo menos metade das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritos, então para valorizar, ajudar a estimular a gente a fazer isso e manter a regularidade, considere se inscrever aqui. Se você quiser mais conteúdo semanal, segue o nosso perfil, Curso FBA, lá eu tenho conteúdo semanal que a gente produz também. E se você quiser se aprofundar nesse tema, eu tenho meu curso online, curso de movimentação online, tá? Você pode acessar nesse site aí. Lá nesse tema eu vou explorar esse tema de estilo de vida, né, na aula 3 e 4, que é sobre incompatibilidade evolutiva. Na aula 12, que eu trago uma visão antropológica do desenvolvimento da criança, é uma aula muito massa, inclusive. E nas aulas 20A e 20B, que eu falo sobre estilo de vida e movimento, valendo tanto para crianças quanto para adultos, tá bom? Então é isso, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de cumprir o protocolo aqui e até a próxima, tá bom?